Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso de número 17 a 20. Mateus capítulo 5, versos 17 a 20. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar ao nosso Deus, rogando a iluminação do Santo Espírito do Senhor para a compreensão da sua palavra. Senhor Deus, graças te rendemos, porque temos a tua lei. Graças te rendemos, porque o Senhor nos deu também o teu Santo Espírito, o Senhor, o Espírito, que não somente nos regenerou, mas tem nos santificado. E tem feito isso por meio da tua palavra. Por isso o Senhor orou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que nesta noite sejamos lavados pelo Senhor. Não o corpo todo, porque já fomos lavados, mas os pés. Porque como forasteiros e peregrinos andamos, e ainda há sujeira que precisa ser limpa. Por isso ajuda-nos, a fim de que mais e mais pareçamos com o Senhor, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Em nome dele que oramos, solicitando isto, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Mateus capítulo de número 5, verso 17 a 20 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Meus irmãos, o problema do homem com a lei não é novo, desde o Éden. Deus entrou em relação pactual com Adão, o primeiro Adão, nosso representante federal, e estabeleceu ali uma lei que ele deveria cumprir, representando toda a raça humana. Mas nós bem sabemos que não somente ele, Adão, mas a sua esposa, Eva, transgrediram a lei do Senhor. E eles que tinham inicialmente total capacidade para obedecê-la, agora não tinham mais, e isso se estendeu a nós. De tal maneira que a partir desse momento, a nossa relação com Deus e, consequentemente, a lei do Senhor se tornou extremamente difícil. Humanamente impossível. Se por um lado tem aqueles que olham para a lei e querem andar de acordo com este padrão sem conseguir, por outro temos aqueles que negligenciam a lei e acham que podem servir de lei para si mesmos, o que é impossível. Assim como servos do Senhor, somos orientados a partir desse evangelho a percebermos, compreendermos e atuarmos segundo a compreensão que o Senhor tem e ensina aos seus discípulos no que diz respeito ao relacionamento com a lei. No dia de hoje, portanto, eu quero falar exatamente sobre isso. O rei, os servos e a lei. Qual é o relacionamento que o Senhor Jesus Cristo, o rei, tem com a sua lei? O que é que ele diz sobre essa lei? E o que ele espera que cada um de nós façamos a partir desta compreensão que ele nos dá segundo a sua bondade. Para que nós compreendamos isso, precisamos considerar algumas coisas que antecedem a esse texto. A primeira delas, e que eu creio seja muito importante, está nas muitas referências que temos nos capítulos iniciais de Mateus, quando o Senhor Deus, inspiradamente, usa Mateus para dizer coisas da seguinte forma. Verso de número 2 do capítulo 15 de Mateus. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Também no verso 17 do capítulo 2. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias.
Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Na medida em que você vai fazendo a leitura desses capítulos iniciais de Mateus, você vai perceber que quando Cristo surge e vai crescendo até iniciar o seu ministério, esta frase se repete. E todas elas associadas a Cristo ou ao ministério de alguém que está relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Mas sempre essa ideia. O que foi prometido está sendo cumprido na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, primariamente. A outra coisa que precisamos considerar, e esta é de grande importância, e você vai entender a ordem pela qual isso é posto aqui, é a seguinte. Quando Cristo inicia o seu ministério, à semelhança de João Batista, ele prega arrependimento e fé. Observe bem que o ingresso no reino do Senhor não se dá, do ponto de vista humano, pela observação da lei. Em outras palavras, os homens que fazem parte do reino de Deus, eles não estão no reino de Deus porque eles mesmos cumpriram a lei do Senhor. Alguém cumpriu por eles. E foi Cristo. Não é sem razão, portanto, que você vai observar nas bem-aventuranças, no capítulo 5, que o termo bem-aventurado diz respeito àquele que foi favorecido pelo Senhor. Ou seja, se estão no reino, é por graça de Deus e não por obra humana. Nunca foi e nem o será. Mas há uma outra coisa muito importante. É que somente agora, nesta parte do Sermão do Monte, verso 17, capítulo 5, que você tem a primeira referência à lei. Então o Senhor Jesus Cristo iniciou esse sermão mostrando que havia um povo que fazia parte desse reino, esse povo tinha um caráter específico, esse povo foi favorecido por Deus, mas aí os seus ouvintes poderiam levantar a seguinte questão, especialmente os escribas e fariseus. Espera aí, esse Cristo aí não está dando muito certo não, porque como é que essas pessoas vão fazer parte do reino sem observar a lei? E isso foi posto propositadamente, para que todos entendessem claramente que o ingresso no reino de Deus nunca se deu por obras humanas. É graça do Senhor. Todavia, preste bem atenção, é importante que nós entendamos que como servos do Senhor, aqueles que estão fazendo parte do reino de Deus, nós precisamos sim considerar a lei do Senhor. Não podemos ser como aqueles escribas e fariseus que achavam, bem como aqueles que creem serem salvos pelas obras, que nós cumprimos a lei para ser salvos. Não. Mas uma vez salvos, precisamos entender a relação correta com a lei, porque como salvos, precisamos cumprir a lei do Senhor, a fim de que por ela sejamos santificados pelo Senhor e conduzidos a uma vida tal que seja agradável a Deus. Assim sendo, irmãos, o que é que nós temos aqui? Primeiramente, o relacionamento de Cristo com a lei. Observe comigo o verso 17, que Cristo diz, por ocasião do sermão, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para o quê? Cumprir. Revogar é por fim, fazer com que deixe de existir aquela lei, que ela termine, que se torne nada, ou que seja acabada, finalizada. Não, Cristo não veio para pôr fim à lei. E é interessante que você perceba também que para esse contexto judaico você tem 3 aspectos da lei. A lei cerimonial, que regula o culto, e aí você tem o livro de Levítico. Você tem a lei civil, que era para o Estado de Israel também. E você tem a lei moral, os 10 mandamentos. Então, quando Cristo veio para cumprir a lei, ele abarcou esses 3 de maneira perfeita, irrepreensível. Ele cumpriu tanto a lei cerimonial perfeitamente, quanto a lei civil, pois como judeu estava sujeito a ela também, cumpriu toda esta lei, e também a lei moral. Então, ao olhar para esse texto e ouvirmos o Senhor Deus dizendo que ele não veio revogar a lei, nem os profetas, mas veio para cumprir, estamos cientes que ele cumpriu todos os aspectos da lei. De sorte que nele temos o perfeito cumprimento de toda a lei. E você pode pensar, mas pastor, aqui tem a lei e os profetas. Logicamente que esta é uma expressão que nos remete à compreensão do Antigo Testamento, pois era uma forma de dividir os livros que temos no Antigo Testamento, sendo a lei aquelas respectivas ali aos livros de Moisés e os demais aqui aos profetas.
O Senhor Jesus Cristo usa uma outra divisão à semelhança dessa em Lucas capítulo 24, quando fala ali com os discípulos no caminho de Emaús. Então, o que Cristo está dizendo aqui para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo? Não achem que o fato de eu ter vindo é para dar cabo da lei, de sorte que você não precise mais observá-la. Eu vim para cumprir a lei, para isso eu fui designado, a fim de cumprir a vontade do Pai. E este cumprir está relacionado com o propósito redentor do Senhor, da sua vinda, que está claro em Mateus capítulo 1, quando ele diz que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Então Cristo não somente morreu e pagou a sua dívida, e a minha dívida enquanto povo do Senhor, mas ele também cumpriu cabalmente toda a lei. E esse é o testemunho que temos, inclusive, no Evangelho de Mateus, quando os ímpios afirmam claramente, não somente que ele era o Filho de Deus, mas também que não via nele pecado algum, provando assim que, de fato, ele cumpriu toda a lei. Então, qual é a primeira coisa que esse texto nos ensina? É este relacionamento perfeito do Senhor Jesus Cristo com a lei. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, por favor, abra a sua Bíblia aí rapidinho, Romanos capítulo 10, fala-nos acerca disto, desta relação de Cristo com a lei, nos seguintes termos. Romanos capítulo 10, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 4. Romanos 10, de 1 a 4. Olha só o que é dito. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Olha, ele está desejando que estes judeus sejam o quê? Salvos. Se for pela cabeça dos judeus, como é que eles seriam salvos? Pelo cumprimento da lei, o que é impossível. Prosseguindo. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o quê? Entendimento. Eles são zelosos, mas não têm entendimento. Porque se tivesse entendimento, entenderia o que está posto o seguinte. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, e procurando estabelecer a sua própria, obedecendo à lei, não se sujeitaram a que vem de Deus, que é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele o quê? Que crê. O que é que ele está dizendo então? Que se você quer ser salvo, tem que estar apoiado naquele único que cumpriu a lei. Por isso que Cristo diz, eu não vim revogar, eu vim o quê? Cumprir. Então esta é a primeira coisa que aprendemos. O nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, ele é um homem que não somente deu a lei, promulgou essa lei para o seu povo, mas ele mesmo se submeteu a ela cabalmente. Irmãos, há uma segunda coisa que esse texto nos ensina, está aí no verso 18. Porque se falamos de lei, estamos falando da palavra do Senhor, daquilo que nos foi dado. E aí você pode perguntar, mas pastor, eu entendi que Cristo veio cumprir a lei, ele é o fim da lei, mas que lei é essa? Que característica que ela tem para ser tão importante a ponto de Cristo cumprir e ao mesmo tempo recomendar que nós observemos esta lei? Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Aí você vai ver o verso 18. Ele diz assim, porque em verdade vos digo, e essa expressão ela vai se repetir a partir deste verso, até o capítulo 7, verso de número 12, que é a grande porção sobre a lei do Senhor, onde Deus estabelece o padrão de cumprimento e vai fazer a correção da vista, da perspectiva daqueles que estavam ali naquele momento. Então, ele diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo o quê? Se cumpra. Você vai ver aqui a primeira expressão, até que o céu e a terra o quê? Passem. A que se refere o Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando fala isso, até que a terra e o céu passem? Ele está falando da consumação de todas as coisas. Então, até que venha a sua vinda, e ele cumpra o que prometeu, no que diz respeito ao julgamento de tudo e todos, e ao destino a cada um conforme as suas obras, até este momento, a palavra de Deus será cumprida, observada. A segunda informação que você tem no verso 18 é que essa palavra ela não passará nem um tio, ou um i e nem um tio de toda a lei.
Aqui ele se refere, aqui eu não vou entrar no alfabeto hebraico, tá? As menores letras deste alfabeto. Então, traduzindo para o nosso português, seria o seguinte: imagine uma palavra com um I, ela não tem um pingozinho em cima do I? Ele está dizendo assim, ó, o pingo desse I vai estar lá presente, e o tio, imagine aqui uma palavra que seja acentuada com esse acento, né? Também não vai deixar de ser cumprido. Ou seja, tudo o que eu falei, tudo o que foi dito pelo Pai, por mim, pelo Espírito, através dos profetas, tudo será o quê? Cabalmente cumprido. Nem i, nem um tio passará. E aqui você vê um aspecto da lei do Senhor, da palavra de Deus, que é a sua autoridade. Essa palavra inspirada pelo Senhor é autoritativa, ela é inerrante, ela é suficiente, ela se cumprirá cabalmente. Por isso que eu falei aos irmãos no início, que uma das expressões que se repete aqui no Evangelho de Mateus, logo no início, é o quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Às vezes ele cita o nome do profeta. Então o leitor judeu que lê este Evangelho, a quem ele foi dirigido inicialmente, está claramente percebendo o quê? Que Deus está cumprindo a sua palavra. Esta palavra, ela é autoridade sobre a nossa vida, ela é autoridade sobre aqueles que são servos do Senhor, súditos desse rei. Então ele diz, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo o quê? Se cumpra. Imagine o seguinte, no céu você vai precisar de Bíblia? Já pensaram nisso? No céu você vai precisar de Bíblia? Não, meu filho, porque você vai estar com quem lá? Com o autor dela. Com o autor dela. Então, até onde vai a validade desta lei? Até que tudo o quê? Se cumpra. Nos foi dado exatamente para nos guiar, para ser lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para nos revelar acerca do Senhor, da sua salvação, da forma pela qual devemos andar até aquele grande dia. Então esta palavra aqui pelo Senhor Jesus Cristo está posta em qual condição? Ela é autoridade sobre a sua vida, até que tudo se cumpra. Então até você morrer, ou Jesus Cristo voltar, qual deve ser a sua única regra de fé e prática? A Bíblia. A palavra do Senhor, que será cumprida, que jamais falhará, e que é inerrante, que é suficiente, que é útil para fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que o rei diz, é esta palavra que você tem que obedecer. Foi a ela que eu me submeti, cumprindo tudo. E você, como súdito, deve tê-la nessa estima e observá-la integralmente, como eu fiz. Não para ser salvo, mas porque foi salvo por mim, que cumpri toda a lei. Então Cristo ensina como é que ele se relaciona com a lei, veja, ele está submetendo a lei, e ensina o teor dessa lei, a característica maior dela, que é a autoridade sobre a nossa vida. Mas aí agora, no verso 19 e 20, você vai ter agora o que Cristo quer que nós façamos como súditos, como servos. Primeiro, então, ele mostra o quê? O relacionamento do rei com a lei. Depois ele mostra a autoridade da lei. E agora ele vai mostrar a relação que os súditos, os servos do rei, devem ter com a lei. Preste bem atenção. Verso 18. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Preste bem atenção aqui. Pastor, agora eu li e fiquei confuso. Por quê, meu filho? Pela seguinte razão. Porque ao ler esse texto, eu estou vendo aqui que tem gente que vai não cumprir, desobedecer e vai ensinar errado e está no reino dos céus, é menor. Esse aqui não deveria não estar no reino? Aqui eu quero que você lembre algumas coisas. A primeira delas, você entrou no reino porque observou a lei?
Você está no reino, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Você está no reino porque você observou a lei? Porque se você disser, você não está. Você não entendeu ainda. Porque o seu ingresso no reino não se dá por sua observância à lei, mas pela de Cristo. A segunda coisa importante aqui, irmãos, é que Cristo está falando para discípulos. Observe o início do Sermão do Monte, e ele está falando para discípulos. Então, essa consideração aqui é para aqueles que já estão no reino. Então, o que é que Cristo quer dizer? Que é possível que os súditos do rei, em algum momento, não somente desobedeçam a palavra de Deus, mas ensinem erradamente. O que é ruim, pecaminoso. Mas pelo favor de Deus, certamente serão considerados ou conduzidos ao arrependimento, mas serão galardoados, não pela desobediência, mas em um grau menor. Por isso que é dito aqui o seguinte, olha, e ensinar os homens será considerado mínimo no reino dos céus. Veja, ele não saiu do reino. E quem observar e ensinar corretamente será considerado o quê? Grande no reino dos céus. O que é isso? É a aplicação do galardão àqueles que já são cidadãos do reino dos céus. Cristo não está dizendo, ouça bem, que você pode desobedecer e ir para o céu, não é isso. Ele está dizendo que é possível que alguns súditos do seu reino, que estão lá pelo favor de Deus, pela graça do Senhor, em algum momento da sua vida, errada e pecaminosamente, ensinem e façam o que não agrada ao Senhor. Mas isso não fará com que eles percam a sua cidadania. Pensem bem nisso. Aí você diz, pastor, não concordo com isso. Ah, não concorda? Pois agora no culto, nós acabamos de confessar os nossos pecados. E se você confessou o seu pecado, é porque você entendeu que há uma lei que você transgrediu. Por isso você está pedindo perdão. Não foi isso? Então, se usar esse critério que você está utilizando, por sua transgressão, você não faz parte do reino. Portanto, o que Cristo quer nos ensinar é que para os cidadãos do reino, é necessário que se observe a lei. Alguns serão mais galardoados do que outros. E se dá pelo quê? Pela observância e instrução. Mas o que é que nós devemos fazer ao observar esse texto? É procurar, pela graça de Deus, conhecer e observar a lei do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pelo Senhor. Então você deve entender o que é que Deus requer na sua família, para o seu trabalho, nos seus estudos, na igreja, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, para as suas palavras, para os seus objetivos, para as suas estratégias de vida, tudo permeado pela lei do Senhor. Não há uma só área da sua existência que você não deva pautá-la pela lei do Senhor. É isto que Ele requer. E nós sabemos que Deus é bom e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Portanto, quanto mais você obedecer pela graça de Deus, tanto mais você será o quê? Abençoado pelo Senhor. Mas aí tem um risco. Sabe qual é? É o mesmo risco dos fariseus. Qual era? É de observar a lei exteriormente e não interiormente. Aí o verso 20 nos ajuda. Por favor, volte seus olhos para este verso. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino quê? Dos céus. O que é que Cristo está combatendo aqui, pastor? A hipocrisia. Cristo está combatendo a hipocrisia, porque era possível que aqueles que se diziam discípulos do Senhor observassem a lei apenas exteriormente. E aí, pela observância exterior, dissessem, eu tenho muito galardão nos céus, olha o quanto eu faço. Vocês lembram daquele fariseu orando, e ao mesmo tempo olhando? Graças te dou, ó Deus, porque não sou como este. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. E etc, etc, etc. E Cristo diz, comparando este com aquele que batia do peito e não ousava levantar a cabeça, qual dos dois desceu para casa justificado?
Então Cristo quer que os cidadãos do seu reino saibam que de fato nós precisamos conhecer a lei e obedecê-la, mas não hipocritamente. É uma obediência que brota de um coração transformado pelo Senhor, que foi regenerado, um coração de carne e não de pedra, insensível, duro, frio. Cristo quer que os seus cidadãos sejam observadores da lei, porque como cidadãos dos céus têm um comportamento santo como o seu rei tem, que submeteu à lei. Mas Ele não quer que nós venhamos a nos enganar e enganar o outro, sendo apenas crentes de fachada, falsos, aos quais o Senhor dirá: vocês não têm parte no meu reino, porque vocês não entrarão no meu reino. Vocês estão achando que podem viver superficialmente? Não podem. E aqui eu quero que você lembre dos critérios do bem-aventurado, lembra? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados, humildes de espírito, pobres de espírito, carentes da graça. Então o cidadão do céu dirá assim: Senhor, a tua lei é perfeita, ela é boa, é agradável, ela é justa, ela é santa, mas Senhor, eu quero me esforçar para cumprir, mas se não for por tua graça, eu sempre me encontrarei desobedecendo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e me ajude a andar de acordo com os teus princípios. Me ajude, Senhor, me ajude. Cidadão do reino, sim, mas consciente das suas debilidades, da necessidade da graça de Cristo para viver em santidade. O rei cumpriu a lei. A sua lei é autoridade para a nossa vida. E como discípulos, devemos também conhecer e cumprir a lei, mas não de maneira hipócrita, de coração. E lembre do princípio: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso corpo, de dentro para fora, tudo para servir ao Senhor. A que conclusão podemos chegar, irmãos? Primeira delas, devemos louvar a Deus, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, irmãos, até hoje estaríamos debaixo do pacto de Adão, o pacto das obras, sem a menor condição de cumprir, sem qualquer acesso ao reino do Senhor, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo, assumindo a nossa forma, e isso fez humildemente, para cumprir a lei em nosso lugar, para morrer por conta do nosso descumprimento da lei, e assim nos conceder vida e vida em abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você olha para a lei, você deve perceber a sua total incapacidade e ao mesmo tempo glorificar o nome do Senhor, porque Ele foi o único digno, o único capaz de observar toda a lei sem transgredir um só dos mandamentos. Bendito seja o Senhor Jesus. Por isso eu fico pensando, você agradece a Deus porque Ele cumpriu a lei em seu lugar? Você já viu um rei que, para ter os súditos no seu reino, ele cumpre a lei no seu lugar? Pois Ele existe. É real, está vivo. É Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei em seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa que eu quero que esse texto leve você a pensar, a considerar, é que como cidadãos do reino de Cristo, valorize a lei do reino. Irmãos, olha, nós não somos legalistas, não somos antinomistas, ok? Portanto, não somos contra a lei e nem colocamos lei para nós mesmos, não. Mas nós temos a lei do nosso Deus. E você precisa conhecer essa lei e andar nela. Por favor. Você não foi salvo para viver uma vida libertina. Lembre disso. Você não foi salvo para fazer as coisas do jeito que você quer. Como cidadão do reino do Senhor, Ele te deu uma lei, um procedimento que você deve conhecer e andar. Você não pode fazer as coisas do jeito que você quer, não. Quem lhe disse isso? Isso você fazia quando você era ímpio. Quando você não conhecia a Deus, quando você não tinha entendimento, quando seu coração era um coração de pedra. Aí sim, se justifica até.
Porque isso se espera de quem não foi regenerado. Mas se você foi regenerado para viver para Deus, meu filho, não para si mesmo. E aqui está uma coisa difícil, não é? É entender que o que Deus tem para nós é melhor do que o que eu tenho para mim mesmo. Lembra do profeta Isaías no capítulo 55? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque os meus caminhos e os meus pensamentos são muito mais elevados do que o seu. Você entende isso? Você percebe que a lei de Deus é o melhor para a sua vida, como salvo, como súdito dele, e porque você quer outra. Porque você quer servir de lei para si mesmo? Não faça essa tolice. Não seja tolo. Não haja como uma mula ou cavalo, que só com freios e cabrechos são dominados. Salmo 32. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, feito para servir ao Senhor, conhecendo e obedecendo a sua lei, porque é servo dele. A terceira questão, e esta é a penúltima. Veja bem uma coisa, querido. Deus não nos chama a obedecer a lei superficialmente, não é? Portanto, qual é o primeiro ambiente onde você deve obedecer a Deus? Onde é? Aqui, ó. Eu lembro de uma história que uma vez contaram para mim, de que uma criança estava bagunçando no culto, e o pai mandava sentar esse menino não sentava, e aí o pai, mais forte do que a criança, pegou e amarrou o menino aqui nos braços, né? Figuradamente. Aí disse, agora eu quero ver você sair. Ele disse, eu estou preso no seu colo, mas minha mente está rodando na igreja todinha. Às vezes a gente é essa criança que está nos braços do Pai, mas o coração está longe dele e a gente acha que está fazendo uma grande coisa. Não era melhor você se arrepender e reconhecer que você não está obedecendo e clamar misericórdia, já que você é um favorecido, um bem-aventurado? Não é mais correto, não é mais santo, não é mais sábio? Admita. Eu tenho dificuldade, Senhor. Está difícil obedecer. É duro. E é mesmo, meu filho. Não é à toa que a linguagem é mortificar. Acho que matar alguém é difícil. Matar o velho homem é difícil. Mas tem alguém que morreu para que você possa matar o seu velho homem. Cristo. Vá até Ele. E Ele te ajudará a obedecer de dentro para fora. A viver uma vida sem hipocrisia, íntegra diante dEle. Finalmente, eu queria que você lembrasse como crente o seguinte: a lei do Senhor é útil para você. Por quê? Porque toda vez que você vê essa lei, você diz, Senhor, eu não fui salvo porque eu obedeci essa lei, mas porque o Senhor obedeceu. Mas como salvo, o Senhor está me mostrando a graça do Senhor na minha vida, uma vez que o Senhor cumpriu. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho agora a responsabilidade de, como servo do Senhor, andar em retidão. Cristo não quer que os seus discípulos tenham uma vida licenciosa, uma vida entregue ao pecado. Ele quer que seus discípulos tenham uma vida santa. E Ele vai te ajudar nisto. Você não está sozinho. Ele deixou o seu Espírito, deixou a igreja, comunhão dos santos, deixou a palavra, deixou os sacramentos, tudo isso para você. Para que você não ande sozinho, para que você não fique sozinho, para que você tenha o apoio necessário para viver e agradar a Ele no pleno cumprimento da sua vontade. Que você seja encorajado a isso, estimulado pelo Senhor, e possa dizer, o meu rei cumpriu a lei em meu lugar, bendito seja Ele, e como discípulo dele, eu quero me esforçar para cumprir a sua lei, porque fui salvo por Ele, e como gratidão quero viver para Ele. Que assim se dê contigo, que assim se dê com cada um de nós, e o nome de Deus seja honrado. Como foi dito, quero finalizar dizendo o seguinte, por favor, abra sua Bíblia,
no verso 14 do capítulo 5. Agora você vai entender por que disso, ser sal e luz, tá? Vou ler o verso 14 a 16. Se você tiver uma vida de obediência a Deus, olha o que vai acontecer. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Pelo seu procedimento, sua luz o quê? Brilhará. Agora o que acontece? Para que vejam as vossas boas obras, aquela que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, e glorifiquem a vosso Pai que está onde? Nos céus. Então sabe quem vai ser glorificado se você for um servo obediente, um cidadão dos céus obediente? O nosso bom Deus será glorificado através das suas obras diante dos ímpios. Pergunto, assim tem sido contigo? Ou você tem sido um motivo de vergonha? Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Quer seja para lhe sustentar no caminho de santidade, quer seja para lhe trazer de volta ao caminho de santidade, que é o caminho que Ele quer que todos nós andemos. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te rendemos por Tua palavra, que nos ensina como o Senhor lidou com a lei, nos ensina como esta lei é preciosa e também como nós devemos nos relacionar uma vez que fomos salvos pelo Senhor. Ajuda-nos no cumprimento disso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.